O ano era 2011, quando a Nissan resolveu fazer uma propaganda que atormentaria a mente dos brasileiros por meses e até mesmo anos. Um anúncio que aumentou em 81% as vendas da Nissan naquele ano, que foi tão marcante e tão difícil de esquecer, que eu te garanto que assim que você ouvi-lo novamente, ele não vai sair da sua cabeça por pelo menos mais uns 3 dias. Pônei maldito, venha com a gente atolar. Odeio barro, odeio lama. Que nojinho, não vou sair do lugar. Vamos matar agora. O que antes era feito somente pelos maiores publicitários, sendo contratado para promover campanhas de marketing na televisão para as maiores empresas do mundo, hoje em dia é feito em uma produção muito menor, que pode ser replicada até mesmo por você aí na sua casa. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como fazer um anúncio tão bem feito que parece até mesmo ilegal. Então você já pega o seu caderno que a aula vai começar. Seja muito bem-vindo. Se você não me conhece, meu nome é Eric Dias e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre produção de criativo numa visão de uma pessoa que tem uma agência que vende mais de 1000 criativos por ano, bastante experiência aí há mais de 3 anos entregando uma média muito grande de criativos validados. Então vou passar para vocês a visão do que eu enxergo como o criativo que vende, o criativo que converte. Claro, tem muitas pessoas muito mais experientes que eu para falar de criativos, para falar de produção de criativos, tráfego pago, mas eu vou trazer a visão minha para vocês e eu espero que vocês tenham um aproveito aí para vocês otimizarem a campanha de vocês, para vocês terem ideia de como produzir conteúdo, de produzir bons criativos, né? Então já no início desse vídeo eu já falo, se você tá vindo aqui para assistir um videozinho besta, já se retire. Isso aqui eu vou tentar dar um conteúdo denso, não sei quantos minutos vai dar essa aula, não estou me importando com isso, então espero que seja de bom proveito em relação a conteúdo técnico, conteúdo baseado aqui na minha experiência, tá? Então isso aqui é bom para gestores de tráfego que entregam os criativos para os seus clientes. Isso aqui é bom para videomakers que querem aumentar o ticket dos seus serviços, entregando bons roteiros enquanto vocês vão gravar as pessoas. É bom para editor de vídeo que não entende como que os vídeos bons funcionam, né? Isso vai fazer com que sua edição seja mais cara, porque as pessoas, quando você entende da estratégia, você faz um vídeo melhor na edição, não complexidade de edição, mas um vídeo que entrega mais resultado. Então isso faz com que você consiga cobrar mais. Para experts que estão tentando se posicionar na internet, né? E estrategistas, copywriters. Essa aula aqui vai ser um agrado para todo mundo que trabalha com digital, eu acredito, porque todo mundo precisa fazer criativo uma hora ou outra. Bom, então como eu falei para vocês, a gente entrega muito criativo todos os meses, todos os dias. Estamos fazendo criativo aqui na empresa. Já entreguei criativo para Natália Cury, Carlos Wizard, alguns sócios do Pablo Marçal, né? Alguns palestrantes. São inúmeros clientes que vêm até mim de vários nichos diferentes para comprar criativos. Para comprar criativos eu faço as gravações, eu faço os copies, eu faço as edições. Claro que gravar é a parte mais difícil porque nem todo mundo está perto, mas em Alphaville que eu consigo gravar o pessoal, mas eu consigo trazer uma base para vocês em relação à produção de criativos e colocar na cabeça de vocês o seguinte: quem não sabe fazer conteúdo não sabe fazer criativo. Por que que isso acontece? Simplesmente porque os vídeos virais da internet nada mais são do que criativos. Se você olhar nos seus Reels hoje e ver vídeos virais, vídeos que te chamam a atenção, aquilo são ótimos criativos. Só que o CTA desses criativos não são CTA para venda de algo, são CTAs para seguir, são CTAs para comentar, são CTAs de engajamento, são vídeos com objetivos diferentes, mas a estrutura é praticamente a mesma. Então bora lá, qual que é a base que eu considero os pilares para você produzir um bom criativo? Um bom gancho. Isso aqui eu tô falando de criativo em vídeo, tá? Não tô falando de criativo estático. Hoje em dia é mais difícil você ver criativo estático, mas o criativo estático você pode usar disso aqui também para produzir criativos estáticos, mas eles normalmente dão menos resultado em todos os testes que eu faço, então eu sempre dou um foco na energia muito maior em vídeos. Então o foco dessa aula também vai ser em produção de criativos em vídeo, produção de anúncios em vídeo, beleza? Então a gente precisa de um bom gancho, que é o início. A gente precisa também de uma boa comunicação. Essa comunicação ela tem que estar alinhada com o público, beleza? Alinhada com o público. A gente já bate certinho ponto por ponto. Ela precisa bater nas dores, precisa apresentar soluções
e precisa ter urgência. Então acho que essa é a estrutura básica para toda a criação de criativos que a gente produz aqui, né? Vem um gancho, depois bate nas dores, depois apresenta soluções e depois vem uma urgência no CTA. E o porquê que eu coloquei isso aqui, ó? Boa comunicação alinhada com o público. E a gente pode começar com essa, que essa é a mais fácil de explicar. Isso aqui não é uma das etapas no vídeo, não é uma das etapas no criativo, mas é um dos pontos mais importantes na produção de criativos. Por quê? Existem pessoas que não são boas em falar. Né? Às vezes você, gestor de tráfego, já deve ter se deparado com um dono de empresa que você fecha às vezes para você fazer o tráfego local e você pede para eles gravarem criativos e eles gravam os criativos assim, ó. Oi, tudo bem? Eu estou aqui para falar da nossa hamburgueria Hero Burgers. Esse criativo não vai vender. Você pode fazer a melhor copy do mundo. Se o cara gravar desse jeito, esquece, não vende, né? Eu tenho um exemplo, que não é um exemplo de o cara não saber gravar, mas eu fechei para produção de criativos com uma franqueadora, com mais de 70 lojas pelo Brasil, né? Então eles vendem franquias em um determinado nicho de franquias, né? E aí o CEO dessa empresa, que foi quem me contratou, ele não queria gravar os criativos, porque ele queria uma distância um pouco maior da imagem dele com os franqueados no início do processo do funil, né? Então, e a comunicação dele também não era tão energética assim. Ele é uma pessoa um pouco mais tímida também, né? Então, mesmo ele falando bem, ele queria um pouco mais de energia nos criativos. Então ele contratou para fazer os criativos, a gente foi gravar um apresentador de TV. Por quê? O apresentador de TV estava alinhado com a comunicação do público dele, que é 35 anos para cima. Eu me ofereci para o último caso para fazer esses criativos. Eu falei assim, arruma alguém que se identifica com o seu público. Se não, tô aqui, mas eu não vou bater tanto no seu público quanto essa pessoa, se você achar alguém ideal. Eu não sou a pessoa ideal para comunicar com a sua audiência. Por quê? Mesmo eu conseguindo falar até que bem, eu tenho cara de ser mais novo. E por ser um público 35 mais que vai comprar franquia, são pessoas bem mais tradicionais. As pessoas tradicionais, do mercado mais tradicional, elas se incomodam com pessoas um pouco mais novas. E o mercado tradicional, se tiver uma pessoa mais velha ali para apresentar, isso ia funcionar muito melhor e pronto, os criativos deram bom, tá tudo certo, já estamos fazendo aí o segundo mês de prestação de serviço. Então por que você tem que identificar isso? Às vezes você vai ser contratado para fazer um criativo ou você vai fazer um criativo e você vê que sua comunicação não é boa. Então você vai ter que apelar para outras formas. Né? Você tem que fazer uma narração, tem que pegar alguém para gravar esse criativo para você, ou você gravar com a sua própria voz, caso o expert que te contratou não tenha uma boa comunicação. Então entenda, a comunicação é parte essencial do criativo, porque quem não fala com convicção dos assuntos que estão sendo abordados não consegue convencer de que aquilo é uma boa solução. Se você quer convencer que uma pessoa ela tem um problema e que você tem uma boa solução para aquele problema, você precisa ter uma comunicação confiante em relação a isso. Então, a comunicação ela é importante por conta disso, por conta da comunicação. É igual aquilo que eu te falei. O cara fala desse jeito aqui, ó, ombro para baixo, falando desse jeito, ele não convence. Ele tem que ter uma boa comunicação, né? Não precisa ser radialista, não precisa ser um apresentador de TV igual eu falei do meu cliente, mas ele tem que estar com uma comunicação alinhada. Então agora vamos bater ponto a ponto aqui. Eu vou dar alguns exemplos para vocês também, então fiquem tranquilos. Bora lá, bom gancho. O que é um gancho, né? Viralizou na internet, uns tempos atrás, de que gancho é você fazer uma pose diferente, um ângulo diferente na câmera. Não, isso não são ganchos. Isso até pode fazer parte do gancho, da parte visual do gancho, mas isso não são ganchos, né? O que é um gancho? Eu vou citar aqui os principais ganchos que a gente utiliza para a produção de criativos aqui. Depoimento de autoridade, caixinha de pergunta, direto ao ponto, batendo na dor e modelagem viral. Esses aqui são os principais ganchos que a gente utiliza, né? Principais formatos que a gente utiliza de inícios de vídeo. O que significa todos esses aqui? O que é o depoimento de autoridade? Eu vou te dar um exemplo. Tem o Rafael Medeiros, palestrante. Ele é o maior especialista em gestão do tempo do Brasil. Ele é cliente nosso aqui. Deixa eu até abrir o Instagram deles aqui, ó. Esse daqui é um dos nossos clientes, Rafael Medeiros, de gestão do tempo.
E ele já treinou o Pablo Marçal, ele foi um dos mentores do Pablo Marçal bem no início do Marçal. Inspirou o Marçal a produzir, começar a produzir palestras. E a gente utiliza muito bem disso. Então um dos criativos que mais vendem, sempre, é quando o Marçal fala muito bem dele. E o Marçal fala muito bem dele muitas e muitas vezes. Por o Marçal ser uma figura de autoridade, a gente coloca depoimento do Marçal no início como gancho, né? Às vezes o criativo é o Marçal como um todo, mas você entende que o início tem que estar muito impactante, tem que ser uma frase impactante do Marçal, tipo, pô, esse cara me ajudou demais. Não, esse cara é top. Entende? E aí a gente coloca sempre uma headline também, né? Por quê? Porque o assunto do Rafael Medeiros é gestão do tempo. Não é um termo tão bem pesquisado, não é um termo tão bem popular. O que é mais popular das soluções dele que ele traz, das dores do público? Produtividade e procrastinação. Então, como acabar com a procrastinação é sempre headlines que a gente utiliza, como ser mais produtivo, enfim. Só um exemplo. Usa a figura de autoridade com uma headline para mostrar do que aquela pessoa está falando, principalmente se a pessoa de figura de autoridade não faz parte do nicho no qual você está vendendo esse criativo, né? Tem outro exemplo do Rafael Marcos ali, ele estava vendendo, ele está ainda vendendo ingressos pro Tríade do Construtor do Sucesso, quer ver? Ó, aqui, ó, Rafael Marcos. Rafael Marcos é sócio do Marçal, a gente fez criativos da Tríade do Construtor do Sucesso, que é um evento que ele vai fazer presencialmente em Alphaville. E ele gravou alguns vídeos com... não vai ter no perfil... Aqui, ó. Ele gravou alguns vídeos com o Thiago Negro. Então é legal ter alguma headline no início, quando você tem essa figura de autoridade, porque aí você já cita o que vai estar acontecendo, qual é o assunto, o tema daquele vídeo na headline. Eu gosto de fazer isso. Tá? Eu gosto de fazer isso. Então aí tá o primeiro tipo de gancho, que é de figura de autoridade, depoimento de autoridade. Então pega alguém do mercado que já falou bem de você, área da saúde, pega um médico, já é uma figura de autoridade. Entende? É depoimento de figura de autoridade. Esse é um dos primeiros ganchos que eu mais utilizo para quem já está escalando. Esse aqui vai funcionar melhor, porque claro, vai ter melhores depoimentos. Caixinha de pergunta não tem nem o que falar, né? Pega uma dor muito específica do público, né? Algo que o público tem muita dúvida, uma dor muito latente, e coloca uma pergunta em relação àquilo. E aí você grava o vídeo, né? Bem simples. O que eu gosto de fazer? Eu gravo o vídeo separado, faço a pergunta de caixinha de pergunta depois e só colo na edição a caixinha de pergunta. Porque aí eu tenho mais liberdade na edição, eu tenho mais liberdade para fazer regravações, não preciso ficar fazendo direto nos stories do Instagram, porque isso abaixa a qualidade. Tá? Isso abaixa a qualidade de qualquer celular, independente de qual celular você utilize, pode ser o iPhone 16 Pro Max, S25 Ultra, você vai perder qualidade um pouco no Instagram, então é melhor você gravar direto na câmera nativa, fica muito melhor, muito melhor, né? Então a caixinha de pergunta não tem segredo, pega as dores latentes do seu público e responde aquilo, trazendo a solução pro produto que você está querendo promover, né? Direto ao ponto, batendo na dor. O que é isso aqui? É quando você pega e fala direto, olhando no olho do cara. Então vamos supor que você vende um produto para advogados tributários, para eles aprenderem a aumentar os honorários. Então, e você, advogado tributário que quer aumentar os seus honorários, eu tenho uma dica para te dar. E aí você basta o conteúdo, né? Vai com o desenvolvimento, bate nas dores, apresenta a solução e traz uma urgência, né? Seguindo as outras etapas. Então o gancho direto ao ponto, batendo nas dores, é exatamente isso. É você falar no início do vídeo para quem aquele vídeo é. Ei, você que precisa disso e de aquilo. Ei, você que trabalha com X e precisa de YZ. Esse é o gancho direto. Também funciona muito bem, desde que você tenha uma boa pesquisa de mercado e saiba exatamente quais são esses detalhes de dores e soluções que a pessoa está procurando. Agora, a modelagem viral, o último, né? Ele é o que tem mais potencial, mas ele é um dos mais complicadinhos de você fazer. Qual que é a base? Você pega um vídeo que está viralizando no momento, você usa esse mesmo conceito do vídeo para você oferecer um produto em cima. Então você pega uma trend, aquela trend você monta em cima, mas não pode ser aquela trend clichê, né? Aquela trend clichê que tá todo mundo fazendo. É para pegar um vídeo ou outro que tem, sei lá, uma ou duas pessoas que fizeram, que são um pouco mais complexos de serem realizados, e aí você monta a sua cópia em cima daquilo. Então vou te dar um exemplo aqui do próprio Rafael Medeiros também.
né? Tinha uma trend lá de uma pessoa que jogava vários papeizinhos no lixo e ia falando das coisas que era ruim pra ela e depois passava o conteúdo. O que é bom pra você é tal coisa, tal coisa. Então a gente fez isso em relação à gestão do tempo. Então ele jogava agenda fora, jogava listinha de tarefa, jogava o Pomodoro fora pra falar, ó, isso aqui não é a solução. A solução é você entender o seu cérebro, é você saber como o seu cérebro funciona, por que você procrastina, e se você quiser aprender mais como o seu cérebro funciona para você acabar de vez com a procrastinação, clique agora mesmo e entre no nosso workshop antes que acabem as vagas. Então a base era essa. Usa algo já pré-validado, se tem muita view é porque já está validado, e usa aquilo como a base do seu criativo. Você pode até pensar agora, legal, já sei como começar meu vídeo, mas que dores eu vou bater nesse criativo? Do que eu vou falar nesse criativo? Que dores que eu vou falar? Que dores que eu vou abordar, que ferida aberta que eu vou cutucar. Beleza, agora eu vou te ensinar a encontrar as dores para você ter a base da sua copy, tá? A base que você vai utilizar em toda a sua copy vai ser com base nessa pesquisa de mercado aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é abrir a guia anônima e aí você abre o YouTube. Por que na guia anônima? Porque o seu YouTube já está manchado pelo seu algoritmo, das coisas que você assiste todos os dias. Se eu abrir meu YouTube agora e abrir o seu YouTube, ele vai estar totalmente diferente. Por quê? Os vídeos recomendados para mim são diferentes dos vídeos recomendados para você, porque os nossos interesses não são exatamente iguais, né? E o algoritmo personaliza isso muito bem. Então, a gente precisa entrar na guia anônima porque ele não vai estar manchado, vai ser como se fosse um YouTube virgem, né? Não tem nada aqui de algoritmo recomendando coisas para mim, previamente sabendo os meus interesses. Vamos colocar aqui como base o nicho de, sei lá, emagrecimento. O que eu aprendi? Ou você pesquisa solução, ou você pesquisa alguém falando experiência própria. Experiência própria é muito bom e solução também dá. Então vamos lá, tipo, como emagrecer. Ó, aqui já são vários interesses, tá? Aqui você já pode anotar, ó, a pessoa quer emagrecer como? Rápido, em uma semana, em casa, em um mês, emagrecer a barriga, em uma semana já reforçou, rápido, em uma semana, em um dia, sem exercício, os braços rápido em casa, ó, já tem um monte de coisa aqui só de você ver na barra de pesquisa. E se você colocar por letra, você vai, ó, a barriga, as coxas, as pernas, amamentando, ó, amamentando, olha que muito específico, você ia encontrar isso aonde? ChatGPT não te entrega isso aqui. Você sabia que tem pessoas que precisam emagrecer amamentando? Ó, vou entrar nesse aqui. Amamentando, emagrecer amamentando. Muito específico. Às vezes alguém ficaria perdido de fazer criativo, fazer uma copy para amamentando, né? Como emagrecer amamentando. Olha esse aqui, ó. 5 anos atrás, não, é muito antigo. Eu não gosto de pegar um vídeo antigo. É bom um vídeo um pouco mais recente. São todos muito antigos. 2 anos, 6 anos, 5 anos. Não. Vamos ver esse aqui um pouco mais antigo mesmo. Mas lembrando que não é recomendado você pegar vídeos tão antigos assim. Eu gosto de vídeos no máximo até 2, 3 anos, né? Mas o ideal é de 1 ano pra cá. Porque a gente tem certeza... Pô, já descarregou minha luz, velho? Já descarregou minha luz? Não tancou 1 horinha de gravação? Não tancou. Aqui são todos os outros interesses que as pessoas podem ter em relação à dieta na amamentação. Ó. Sua barriga é gordura ou diastase? Nem sei o que é diastase, mas anota aí. Você pode fazer um vídeo sobre isso, você pode fazer um anúncio sobre isso se você tiver nesse de emagrecimento. Provavelmente você domina o assunto. Entenda. Às vezes você é contratado para fazer algo, um criativo, e a pessoa ela tem muito conhecimento na área, mas ela não sabe o que a pessoa quer saber. O conhecimento de um expert, ele não necessariamente significa que o expert sabe exatamente o que o cara leigo está querendo saber. Porque às vezes o expert, ele continua, às vezes não, ele sempre está assim, ele está continuando em evolução. Então, um cara formado em física quântica, ele está estudando as fórmulas matemáticas mais avançadas. E se alguém vir com ele para falar de teorema de Pitágoras, às vezes ele acha que ninguém tem interesse naquilo. Por quê? Porque o teorema de Pitágoras às vezes é muito básico para ele. Para ele aquilo já é mais algo fútil. Mas
Para o público em geral, talvez o teorema de Pitágoras faça muito mais sentido do que aquela coisa super complexa que ele aprendeu. Então, o teorema de Pitágoras pode ser um chamariz, né, algo que chama as pessoas para ele, ao invés daquele negócio mais top que ele tem. Então, a gente tem que trazer a nossa consciência, a consciência do expert, às vezes, para um nível mais baixo, para ele conseguir se igualar à audiência na comunicação e gerar conexão. Então, ó, diastase, como desidratar frutas, vários interesses aqui em relação aos vídeos, ó, como fazer low carb, segredo da alimentação pós-parto, vários vídeos aqui que você pode estar anotando em relação a interesses, desejos do seu público. Mas temos outra coisa aqui que vale muito a pena você ter como base, que é o quê? Os comentários. As pessoas nos comentários do YouTube, elas são muito sinceras, porque é muito difícil você ver o comentário de alguém conhecido seu no YouTube. Claro, a não ser que seja um comentário de um outro canal muito bem posicionado, né, que você é inscrito, aí aparece, né, para dar engajamento. Mas comentário de pessoas comuns, ninguém da sua família vai te cobrar de um comentário que viu seu no YouTube. É muito difícil isso acontecer, tá? Tem bilhões de vídeos no YouTube, né? Então isso é quase impossível. Então as pessoas se abrem muito nos comentários. Olha aqui, ó, um exemplo. Boa noite, eu engordei 13 quilos durante uma gestação. Por 12 meses, minha dieta foi praticamente sopa de legumes com frango. Comia às vezes cuscuz com leite. Tinha leite aos litros. Em 6 meses emagreci 20 quilos. Meu bebê mamou exclusivamente aos seios 6 meses. Nem água bebia. Não me preocupei com peso. Foi realmente natural a minha perda de peso. Minha preocupação sempre foi o meu filho, que praticamente não teve cólicas. Durante a amamentação bebia tanta água porque tinha sede terrível, exatamente como você relatou. Foi tranquilo, graças a Deus. Você viu o tanto de informação que tem aqui num único comentário que a gente... Primeiro, você viu que a pessoa se abriu muito aqui, contou relatos de coisas muito íntimas da vida dela, mas você viu o tanto de informação que tem aqui pra gente usar como base numa copy? Ela falou da cólica do filho, ela falou do quantos quilos ela emagreceu, ela falou muitas coisas aqui que são importantes. E esse vídeo tem 136 comentários. Imagina esses 136 comentários, quanta base a gente não tem para entender dores, desejos, situações comuns, medos, outros métodos que as pessoas já usou e não deu certo, para você poder bater às vezes, né? Então, às vezes a pessoa tentou low carb e não deu certo, ela vai colocar aqui, pô, já tem uma base. Se você, que é expert, também não concorda com low carb, você pode bater no low carb junto. Não faça low carb, faça isso aqui que eu tô te falando. Você entende o quão longe isso aqui pode ir? Se você souber utilizar da maneira correta, e eu espero que você saiba. Então aqui tá toda uma base para você fazer uma pesquisa de mercado muito bem detalhada com comentários do YouTube. Use isso sabiamente, porque isso é muito poderoso. Lembre-se das coisas que eu te falei aqui nesse vídeo. E vamos para a próxima etapa. Agora, soluções. As soluções aqui vai intimamente de cada metodologia, né? Ninguém explica da mesma maneira. Eu ensino copy, ensino criativo, gravo e edito de maneiras totalmente diferentes de qualquer outro concorrente meu, e cada um vai ter sua metodologia. Então aqui você apresenta exatamente o seu ideal, os pilares que fazem com que a sua prestação de serviço ou o seu produto funcione, né? Então apresente o que há de melhor, né? Então aqui você vai apresentar o que há de melhor. Então é aquela ideia que eu te falei. O Rafael Medeiros, gestão do tempo, o que é o de melhor dele? Ele já treinou várias empresas, né, empresas multinacionais, Porsche, Petrobras, já treinou o Pablo Marçal, já treinou vários empresários. Então isso é uma das partes que valida que ele é bom em solucionar o problema de acabar com a procrastinação. Então a gente pode colocar isso como uma argumentação de solução. Então, ó, eu vou te ensinar a acabar com a procrastinação porque eu já treinei tal, e todos eles me entendem como uma referência. Então, se você também quiser, isso é uma base argumentativa. Você pode ir pela lógica também. Você procrastina porque você não entende do seu cérebro. Eu vou te ensinar a entender o porquê o seu cérebro quer poupar energia e procrastinar e como você hackear o seu cérebro para nunca mais procrastinar na sua vida. Aí já é outra base argumentativa e outra solução. Você pode testar algumas soluções diferentes para o mesmo produto, tá? São ofertas diferentes para o mesmo produto, uma promessa diferente para o mesmo produto, porque tudo é
teste, tudo é teste, tudo é teste. Às vezes você não está dando moral para uma ideia que pode mudar a história do seu negócio amanhã. Às vezes você não está dando importância para um estilo diferente de comunicação que pode mudar a história da sua empresa, da sua vida, da sua família para o resto da sua vida. Então tudo é teste. Tenha isso como base das suas soluções, coloque elas de maneira diferente, faça testes, veja o que atrai mais o público e depois faça variações deles. Beleza? Então essa é a solução. E urgência. Como urgência? Você vai ficar falando, as vagas tá acabando. As vagas tá acabando, toma cuidado. As vagas vão acabar amanhã. Não, não é isso. Isso não é o único estilo de urgência que existe, também mas não é o único estilo de urgência. Tem que ser uma urgência real, né? Então, como você utiliza urgências reais? Você pode dar bônus, você pode falar realmente que a vaga está acabando, se for vagas que realmente vai acabar. Você pode falar que a data está chegando, né, antes que não dê mais tempo, né? No caso do Rafael Marcos, que está vendendo lá o produto pro evento presencial. Tem uma data limite para você comprar. Então ele pode falar que vai acabar as vagas. Ele pode falar que não vai dar mais tempo. A oportunidade vai acabar. Você está vendendo um perpétuo, você tem que dar alguma ideia de como dar essa urgência no seu CTA. Né? O CTA que é clique agora mesmo e saiba mais. Né? O do Rafael Medeiros, o CTA até hoje, na maioria dos criativos é com a minha voz. Né? Então a gente coloca, clique agora mesmo e saiba mais e aprenda a acabar com a sua procrastinação com o maior especialista em gestão do tempo do Brasil. Então você viu que a urgência nesse caso é acabar agora mesmo com a sua procrastinação. É uma urgência não de escassez, é uma urgência de tipo, você precisa fazer isso agora. Clique agora mesmo e saiba mais. Clique agora mesmo e saiba mais e aprenda a produzir os melhores criativos do Brasil. Essa seria um CTA para um criativo meu. Clique agora mesmo e saiba mais e emagreça em até uma semana com o nosso método de comer pepino com água. Você vê, é só você dar uma urgência de mostrar que aquilo tem que ser feito agora. Você não precisa colocar uma falsa escassez. Você precisa mostrar que aquilo é importante de ser realizado naquele momento. Então isso seria um bom CTA, na minha opinião. Se você não tem um CTA, também tem aqueles soft, né? Mas aqueles soft eu não acho tão legal. Eu não uso muito, né? Mas tudo é teste, pode testar também. A minha opinião é que você faça isso de uma maneira mais urgente. Então, pessoal, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu fui um pouco prolixo, meu TDAH agiu bastante aqui, minha cabeça chega a estar doendo. Vai dar um trabalhão para editar essa aula aqui, mas espero que isso possa te dar bons frutos, tá bom? Eu espero que isso possa te trazer uma clareza de como você produzir bons criativos. E se você também tiver interesse, ter a minha própria ajuda de analisar como estão seus criativos, ou de eu produzir criativos para você, de você aprender diretamente comigo, eu vou estar deixando um link aqui embaixo, tá? Você pode ir lá, preencher o formulário e a gente vai entrar em contato com você para entender melhor a situação e como que eu posso te ajudar. Então, por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo vídeo e Deus abençoe a todos vocês. Tamo junto.